Próximo ponto aqui é o nível de conhecimento, né? Então, assim, o que você deve conhecer? Como investir, um pouco de contabilidade, fatores específicos sobre empresas e fatores de mercado, né? O seu nível de conhecimento é um fator determinante e tem um papel importante na sua jornada de investimento, porque o conhecimento é um ingrediente-chave nesse bolo na hora de determinar a estratégia mais adequada para você. Essas são algumas das coisas que você deve conhecer e algumas das coisas que podem parecer impossíveis de se saber, né? Principalmente quando você é iniciante e não tem informação ou ensino nas áreas específicas citadas aqui nessa parte aqui do vídeo, né? Então, assim, mas vai com calma, você está começando, não se cobre muito, não se julgue muito. Vai fazendo aos poucos, sem pressa, você precisa apenas começar para um dia entender tudo. São itens, né, no caso ali, muito grandes para se obter quando você está só começando, né? Ainda coloquei uma frase ali que achei interessante. Uma parte da jornada é aprender. Aí aqui eu trouxe os itens específicos mais detalhados para ficar mais fácil de vocês entenderem. Os itens específicos, né? A gente vai ver agora que você deve saber sobre as empresas e os seus respectivos mercados, né? Nas empresas, por exemplo, você precisa saber o que elas fazem. Por exemplo, elas produzem algo, prestam algum serviço. Quais são os ativos que eles possuem? Ou seja, eles têm outras marcas, eles possuem outras empresas. Quais são as pessoas importantes no comando da empresa? Ou seja, quem são os diretores, quem são os conselheiros? Isso que é importante, inclusive vi até um vídeo de um corte de um podcast que a Louise Barsi falou. O quão é importante você conhecer as pessoas que estão no comando das empresas que você investe, justamente porque ela até citou um exemplo. Você gostaria que as pessoas que comandaram Americanas nos últimos anos fossem as pessoas que comandassem a empresa que você investe? Né? Então é por isso que é importante. Não precisa ter medo também, existe um site de relação com investidores, toda empresa necessariamente tem, né? Basta escrever o nome dela, escrever relação com investidores, que você já acessa o site. Lá mostra tudo, quem são as pessoas que estão no comando, o que a empresa faz. Tipo assim, mostra a história da empresa basicamente nesse site. E é super simples de entender, não tem nada muito assim, fora do normal que uma pessoa consiga ler e entender. Aqui nos mercados, né? O que pode afetar o mercado da empresa que eu estou querendo investir? Ou seja, vai ter baixo crescimento econômico? Vai ter alguma regulação? Nesse caso aqui, eu posso citar, por exemplo, a empresa de construção civil, né, que demanda muito de como a economia vai. Empresas de regulação, nesse caso aqui, a energia elétrica, telefonia, que existe uma regulação muito grande em cima desses setores. Qual é o tamanho do mercado? O mercado está crescendo, já é consolidado? Como é a divisão de mercado? Tem muita empresa? Isso aqui com o tempo vai ficar fácil de vocês entenderem. Mas com o tempo, se você tiver dedicação, você aprende. Tempo disponível, né? Leve em consideração o tempo que você tem disponível para dedicar aos seus investimentos, tanto para gerenciá-los quanto para estudar e se aprimorar como investidores, né? Se você for investir em ações, vai demandar tempo de você estudar os números delas e os dados, acompanhar o dia a dia da empresa, ler relatórios e demonstrações trimestralmente. Fundos imobiliários. Investir em fundos imobiliários vai demandar tempo de estudar seus números e dados, acompanhar sobre imóveis, se for o caso, né, de você investir em fundos que têm imóveis, e ler relatórios e demonstrações mensalmente. Eu trouxe desses dois tipos de investimento porque são basicamente os mais clássicos, né, digamos assim, da renda variável, né? Mas você deve considerar essa atividade que precisa ser feita de acordo com o que você investe e com o tempo que você tem disponível. Aí eu trouxe um porém aqui. Não se limite a isso e nem desista de investir se você não tiver todo esse tempo. Quero deixar bem claro para vocês que isso não é regra. Importante mesmo é investir. Princípios. Os princípios aqui não têm relação com o princípio de fazer coisas erradas ou coisas certas, né? Não seus princípios de como pessoa, caráter. O princípio aqui tem relação com manter a base estrutural da sua estratégia. O que isso quer dizer, né?
é você manter o máximo possível de tudo aquilo que te fez construir ela. E assim, detalhe, mude a sua estratégia se você precisar mudar. Se for necessário, faça ajustes em sua estratégia, não tenha medo. O foco aqui é fazer ela funcionar para você. E assim, não existe nenhuma estratégia assim, a melhor estratégia. Existe a melhor estratégia que adeque ao que você está buscando como investidor e aos seus objetivos. Considerações finais, né? Com o tempo, você vai evoluir como investidor, não precisa ter pressa. Com o tempo, a sua estratégia evoluirá junto com você. Invista sempre focado em conquistar os seus objetivos. Não mude frequentemente sua estratégia e confie no processo. E uma coisa importante, se inscreva aí, né? Se você não se inscreveu ainda. Então é isso, galera. O vídeo de hoje é esse. Espero que eu tenha já conseguido esclarecer mais, né? Abrir as portas para vocês sobre esse assunto de como montar a sua estratégia como investidor. Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, comentar, compartilhar, ativar o sininho principalmente. Principalmente agora que a gente vai trazer vídeo toda semana. E deixa a sua pergunta aí também. Se você tiver alguma dúvida, eu vou responder aqui para vocês sempre que possível, beleza? Valeu, tamo junto.